Muito bem, olha só. Quando a gente fala em preposição, mais importante ainda é que a gente entenda, que a gente saiba como elas podem aparecer nos exercícios, tá? Então, o que eu quero mostrar para você? Como a gente pode entender como esse tipo de exercício pode ser cobrado, como as preposições podem ser cobradas e aparecer em provas. Lembrando que você vai ter preposição em assim, várias estruturas. Seja lá em questões que envolvem apenas o aspecto morfológico, sejam as questões que envolvem o aspecto sintático, sejam as questões que envolvem o aspecto semântico. Você vai perceber em alguns exercícios que nem precisa conhecer ou saber muito sobre aspecto que é relacionado à parte de sintaxe, por exemplo, mas mais ao sentido atribuído àquela preposição no contexto em que ela aparece. Então, fique bem atento, acompanha aí comigo, dá uma olhadinha nos slides certinho, no materialzinho aqui, ó, para você entender como que isso pode ser cobrado, combinado? Então, vamos encher a tela para a gente analisar aí com atenção a primeira questãozinha. Olha lá, aí é uma questão de 2018 da banca VUNESP, né? Então, nós temos aí o seguinte comando. A relação entre tecnologia e emprego sempre foi conflituosa. Quer dizer, é a menção, na verdade, ali de uma primeira... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, deixa eu ver que cor que ela tá. Tá no vermelhinho mesmo. A relação entre tecnologia e emprego sempre foi conflituosa. Então, você tem aqui a preposição destacada. Parece exagero afirmar que os médicos vão ficar sem emprego. Porém, eles, de certo, terão cada vez mais de dividir as tarefas com os computadores. Entre, sem e com. As preposições destacadas estabelecem entre as palavras correta e, respectivamente, as relações de. Então, qual é a relação entre as palavras aqui, né, entre os termos, a relação que elas estabelecem? Então, o que eu vou ter aqui? Letra A, meio, concessão e modo. Será que é isso mesmo? Meio, concessão e modo. Veja lá. A relação entre tecnologia e emprego, na verdade é tecnologia e emprego aqui, né? Que eles estão relacionando. O que eu tenho aí? A relação entre tecnologia e emprego sempre foi conflituosa. A relação entre essas duas coisas, tecnologia e emprego. Quer dizer, há uma ideia do quê? De meio, de lugar, de especificidade, de reciprocidade, de direção. Eu arriscaria reciprocidade, né? Porque é uma relação entre as duas, uma com a outra. Especificidade, você pode ter dúvida. Ah, beleza, então vamos passar para a próxima. O sem. O sem ali, ó. Parece exagero afirmar que os médicos vão ficar sem emprego. Sem emprego seria uma concessão, aquele embora, mas seria uma falta? Opa, até seria, professora, uma falta. Mas aqui, letra B, seria lugar aqui, ó, esse entre? Não, né? Concessão, lá no começo a gente já viu. Ausência, opa, falta e ausência, muito se aproximam, né? E aí você tem falta na letra E também, mas lá em cima, ó, daí o primeiro seria direção. Aí você já por eliminação, já percebe aqui que você tem, na verdade, a letra D, né? Reciprocidade e ausência. Instrumento, vamos verificar que se com é instrumento. Porém, eles de certo terão cada vez mais de dividir tarefas com os computadores. Com os computadores. O computador aqui não é uma companhia, na verdade. É um instrumento com o qual eles vão dividir as tarefas, né? Por isso que essa ideia de instrumento. Veja que de todas as alternativas, essa é aquela que mais se aproxima. Embora você possa até nem concordar muito. Por quê? Porque a gente vai ter locuções adverbiais. Locuções adverbiais são estruturas duvidosas. Tá? Locuções adverbiais são estruturas duvidosas. Às vezes você olha uma locução, você fala, isso daqui é a ideia de instrumento. Aí você vê, não, mas também pode ser material, porque a gente vai ter essas duas possibilidades nas locuções adverbiais. Então pode ser as duas coisas? Pode ser as duas coisas, mas não importa. Aqui a gente tem que ir por o quê? Por eliminação. Qual é aquela que mais se aproxima? É a letra O, sobe. Letra D é a nossa reciprocidade. Aqui, ó. Ausência e instrumento. Eu acho que o que mata a questão aqui não é nem a nossa letra, não é nem aquela ideia do com, da preposição com, mas da preposição sem, que vai trazer essa ideia de ausência, né? É falta, é ausência, mas das alternativas é ela a mais correta, que mais se aproxima.
Então, beleza. Passou aí, primeira questão. Vai para a nossa próxima questão. Vamos abrir na tela para você enxergar bonitinho. O termo destacado na frase, por falta de bom senso, porém, grupos ideologicamente tão díspares uniram esforços para fazer campanhas contra a vacinação. Forma uma expressão com o sentido de por falta de tempo, de bom senso. Traz ideia do quê? Tá vendo que, ó, o que as bancas exploram muito? Sentido. O que é o sentido? Ó, puxa uma setinha aí, vamos colocar bem bonito. Semântica. Semântica é o sentido. A banca adora explorar. Traz ideia do que aí, ó? Por falta de bom senso, os grupos uniram esforços. Então, uniram esforços para fazer campanhas contra. Por falta de bom senso, esses grupos uniram esforços. É o modo? Traz ideia de modo? Por falta de bom senso. Percebeu que a preposição ela está introduzindo uma locução. Então, a preposição, ó, introduz locução. É isso que a preposição faz, certo? De modo, de causa, de origem, de oposição, de finalidade. Por falta de bom senso, em decorrência do bom senso, devido ao bom senso, por causa do bom senso. Exatamente, por causa do bom senso, eles se uniram para fazer a campanha contra a vacinação. Por quê? Porque eles são uns Loki. Como assim, vacina? Não, meu filho. Olha lá, ó, letra B de banana. Causa, exatamente. Então, veja que eu tenho aqui a introdução de uma locução, mas quem faz essa introdução é a preposição. Não é que necessariamente a preposição carrega o sentido. Não é isso, pessoal. A preposição introduz essa ideia, esse efeito de sentido. Combinado? Então, aí, nossa questão correta é essa daí. Beleza, vamos seguir aqui, ó. Proximinha. Vamos abrir a telinha para você entender, para você enxergar. Assinale a alternativa em que a preposição em destaque forma uma expressão cujo sentido é de modo. Então, a gente está perguntando a ideia de modo. Ó, quem responde? Ó, vou te dar um... Gosta de bizu? Gosta de bizu, né? Eu sei que você gosta de bizu. Todo mundo quer um bizuzinho. Quer um bizuzinho? Claro que sabe que existem exceções. Sabe que existem exceções. Bizus são bons? Bizus são ótimos. Mas eu tenho que lembrar o quê? Regra é mais importante. Qual é o bizu do modo? O modo sempre vai responder a uma pergunta. Que pergunta é essa? É a pergunta do como. Como? Se você tem a resposta para o como, você está diante de um modo. Então, vamos fazer o teste aqui que você já vai perceber. Vamos encher a tela novamente. Não se trata, de certo, de um assunto corriqueiro. Não se trata de um assunto corriqueiro. Vai trazer para você a ideia de modo? Não se trata como? Não, não dá, né? Letra B. Olha lá. Mas tampouco... é tão bom isso, tampouco, né? Mas tampouco se figura impossível de desenvolver. Impossível disso, tá vendo? De desenvolver. Impossível como? De desenvolver? Não, não dá. Não é um modo. De desenvolver não é um modo. Então, não pode ser. Letra C. Ler. Deveriam ler com mais atenção o caderno de questões. Deveriam ler o quê? O caderno de questões. É? Olha a pergunta que eu faço a você. Eles deveriam ler o quê? O caderno de questões. Tá, mas como eles deveriam ler o caderno de questões? Como? De que modo eles deveriam ler o caderno de questões? Isso é para você, concurseiro. Com mais atenção. Com mais atenção é o modo. Então, respondeu a perguntinha aqui, ó. Respondeu a nossa perguntinha. Olha a nossa letra D. Havia ali elementos suficientes para redigir um texto. Com o objetivo de redigir, com a finalidade, né? Com o propósito ali. Então, não é. Letra E. A escolha do tema constitui modo mais inteligente. Aí eles colocam a palavra modo só para te confundir, para você achar que é essa alternativa. Vou te falar, hein? Cabecinha de bagre, quem for fazer esse negócio aí. Só porque aparece a palavra modo assinalar como certa, quer levar um supapo na cabeça, na azureba, né? Claro que não pode.
Então, de todas essas aí, qual é aquela que vai trazer ideia de modo? É aquela que responde a perguntinha do como, que é a nossa letra, sobe o gabarito, letra C. Ô, Glória, né? Que coisa boa, letra C. Banca Vunesp 2018. Então, questãozinha tranquila, né? Só eles tentam fazer uma pegadinha, mas você que tá ligado. Quem erra esse tipo de questão é quem não estuda, que acha que vai estar ali, a questão vai dar uma dica. Aí aparece um modo ali e ele vai. Não, não é isso aí não. Né? Próxima questão, vamos lá. Ó. Vamos encher a tela para você. Considere as seguintes passagens. FCC, Banquinha, Capirotinho. Se a gente tem um inferno, lá naquele inferno, em volta do caldeirão, vai estar organizador da FCC, ao lado do organizador da FGV, ouvindo conselhos do organizador da Banca CESP. É isso que vai acontecer. Considere as seguintes passagens do texto. Até o momento, não tomaram quaisquer medidas concretas. Eu adoro esse quaisquer que é plural, né? Só estou destacando porque eu gosto. É o até que está destacado. Até o momento, não tomaram quaisquer medidas concretas. Até esse momento, eles não tomaram qualquer medida. Veja só. E o próximo, coletaria o plástico flutuante até um ponto central. Até um ponto central. Nos dois contextos, o vocábulo até estabelece relação de. Veja que são ideias que são diferentes. No entanto, porém, todavia, ainda que essas ideias sejam diferentes, a gente vai ter, claro, no contexto elas são diferentes, né? Tem sentidos diferentes, mas a gente vai ter um sentido geral que serve para as duas. Para as duas, é isso. Cuidado, porque o até é preposição. Está introduzindo uma informação. A ante, até. A ante, até. A terceira. Você tem que ter decorado esse negócio aí. Agora, qual é essa ideia que está sendo introduzida? Cuidado, porque tem tempo ali no meio. Tem lugar ali no meio. Isso daí pega muita gente. Preste atenção ao sentido que está sendo empregado. Vamos abrir aqui, ó. Vai lá. Até o momento, não tomaram quaisquer medidas concretas. Coletaria o plástico flutuante até um ponto central. Limite, instrumento, tempo, lugar, causa. Ó, instrumento. Instrumento do quê? Como momento vai ser instrumento? E ponto central vai ser instrumento? Não dá. Tempo. Até o momento, senhora. Até dá ideia de lugar, de tempo por causa da palavra momento. E lugar. Até dá ideia de lugar porque é ponto central. Só que aí não dá para ser, né? Ou é tempo ou é lugar. Tá vendo que esses aqui, ó, eles se batem? Não dá. Causa, até o momento e até um ponto central. Não dá. O que sobra? Você vai aqui por eliminação, Brasil. Você vai aqui por eliminação. Sobra a nossa letra A, tá? Não é lugar. Como o momento pode ser lugar? Coletaria o plástico flutuante até um ponto central. Não é até um lugar, é até um limite. Eu acredito que esse segundo exemplo aqui, ele deixa mais claro a ideia de limite. Não tomaram quaisquer medidas concretas até o momento. Quer dizer, até esse momento não é simplesmente ideia de tempo, porque se eu preciso relacionar com o de baixo, é limite de tempo. Eu posso pensar em limite de tempo, mas não necessariamente só tempo. Sobe o gabaritex. É isso aí, ó. É isso aí. O que eu vou ter aqui? A ideia de limite. Não é fácil. Ai, professora, essa daí eu fiquei assim... errei. Eu sei, não é fácil. O que eu falei pra você? No inferno tá quem? Mexendo no caldeirão, FGV, FCC, ouvindo conselho de quem? CESP-NB. Então, não é fácil. Elas vão tentar, sim, construir estruturas que façam com que você caia no erro logo de cara. Por quê? Porque aqui, quando você olha até o momento, você já vai direto para a ideia de tempo. E você nem olha o segundo ponto. Mas lembra, os dois têm que trazer a mesma informação. Por isso é que a gente vai por eliminação, por aproximação dessas informações. Combinadex? Combinadex? Exatamente isso. Beleza. Vamos para a nossa próxima questão. Segue aí, meu filho. Agora vamos abrir aqui porque tem muita coisa para falar, muita coisa para ler, né? Na verdade. FCC de novo. Vai lá. Assinale a alternativa em que se aponta corretamente nos parênteses a noção que o vocábulo destacado expressa no contexto em que se encontra. Então, qual é a alternativa que apresenta de modo correto isso daí? O que está certo, tá? Então, vamos dar uma olhada aí, ó.
Letra A. Selecionou torcedores para um programa de concessão de entradas gratuitas. É o propósito? É o porquê? Ó. Ah, eu acho que é, hein, professora? Eu acho que é. Beleza, deixa aí. Se você acha que é, vamos olhar. Não pode matar logo na A, vamos olhar a B. Em dezembro de 2018, a agremiação azulina reformulou seu plano de sócio-torcedor. É o local? Esse em aqui traz ideia de lugar? Não, né? Traz ideia de tempo. Destinada a beneficiários de programas sociais como Bolsa Família. É o modo? Responde a perguntinha do como, gente? Não, né? Destinado, aquilo que é destinado a alguém, a alguma coisa. Essa preposição está introduzindo o complemento. Então, não tem nada a ver com locução adverbial aqui. Fizemos questão de não colocar nenhuma distinção na carteirinha de sócio. Procedência? Não. Aqui você tem uma locução, né, um adjunto adnominal que está trazendo uma caracterização aqui. E esse D não traz ideia de procedência. O sócio, a procedência da carteirinha é de quem? Do sócio. Não dá, né? Quando jogamos contra times de outros estados, nosso trunfo é o apoio maciço. Joga contra alguém. Tá vendo? Tá aqui auxiliando o verbo. Não é ideia de comparação que a gente tem aqui. Ah, gente, por favor, né? O que a gente vai ter aqui? A nossa letra A. Sobe aí, Gabaritex. Ó, letra A. Aqui, a mesma banca, FCC, mesmo ano, mesma prova, mas muito mais tranquila. Essa daqui mais fácil, né? Sabe o que eu acho? Pesaram a mão na questão anterior, aí vieram nessa daqui e falaram assim, não, vou dar aliviada, né, pra esses caboclos aí, que senão vão ficar falando que a gente fica no caldeirão junto com a FGV e com a banca CESP. Então, melhor dar uma segurada. E foi o que aconteceu. Não tão fácil, diminuiu um pouquinho, assim, o nível, mas ainda continua, né, com um nívelzinho, assim, legal de dificuldade. Beleza? Vamos lá, então, ó. Vamos para a próxima questão, ZITS. Abre a nossa tela, por favor. Abriu. A alternativa em que a palavra destacada estabelece sentido de finalidade está em quando se mora com alguém mal-humorado. Quando quem mora com alguém, nesse caso, não, quem mora. Com alguém mal-humorado é a companhia, não é finalidade. O mal-humorado está em todos os cômodos, não é companhia, é onde o mal-humorado está, em todo lugar. Josélia estava voltando de uma fazenda, quem volta de algum lugar, certo? Quando passou por uma situação difícil, quem passa por alguma coisa, situação difícil. E saiu de casa aos 18 anos para se casar, com a finalidade. Ó, vou colocar aqui um... Ó, olha, Patinha, vou colocar aqui um bizu. Serve para tudo? Não, não serve. Tome muito cuidado, porque eu já vi gente errar por carregar esse bizu como verdade, como certeza, como algo absoluto. E não é. Qual que é o bizu? Quando a gente tem a preposição para mais verbo no infinitivo, essa junção, vamos pegar aí uma canetinha de uma outra cor, essa junção traz pra gente a ideia de finalidade. Mas, ó, vou colocar em quantos por cento? Não vou ser muito radical, não, ó. 95% dos casos isso é verdade. 95% é uma margem boa, né? É uma margem boa. Mas, e quando não é, professora? Aí a gente tem que saber de estrutura. Existe uma outra situação. Não é o caso agora que a gente não está falando sobre sintaxe. Mas eu tenho que lembrar. É um bizuzinho que ajuda. Você vai ver outras questões. A gente tem 95% de chance de cair desse jeito, mas não resolve tudo, tá? Então, sobe aí, meu filho. Alternativa, letra E. Exatamente. Ok? Vamos seguir aí. Próxima questãozinha. Opa, que essa daqui é grande. Tem 2 telas, pelo jeito. Vamos lá, ó. Vou trocar a canetinha, pegar a vermelhinha de novo para você. Vamos lá, ó. Estabelecer com segurança se o cigarro causava ou não câncer. Usar a estatística para destrinchar o obscuro mundo dos contrafactuais. E, mesmo que ele esteja aumentando as coisas em até 30%, ainda sobram muitas ideias fascinantes no livro. As expressões destacadas, a gente tem conjunção, né? Nestes casos aqui, ó.
locuções conjuntivas, mas a gente tem preposição aqui também. Então, são essas expressões. Estabelecem nos contextos em que ocorrem, respectivamente, relações de... Ó, o que eu falei? Usar estatísticas para destrinchar. Puxa a setinha. O que eu tenho aqui? A preposição para mais verbo no infinitivo. Qual a ideia que eu tenho aqui de finalidade? Então, sabendo isso daqui, eu já consigo ter uma boa margem para responder a questão, certo? Vamos dar uma olhada? Verificar se é isso mesmo, Brasil? Olha lá. Vamos dar uma olhada. Exclusão e finalidade e concessão. Cadê finalidade? Ó, finalidade no meio. Tá aqui e tá aqui. Então, a gente vai ficar nessa e nessa. Exclusão, condição, concessão e conformidade. Volta lá. Exclusão. Estabelecer com segurança se o cigarro causava ou não causava câncer. E ele diz o quê? Ó, exclusão ou condição. É condição causar ou não causar? Não, é exclusão. Ou causa ou não causa, certo? Então, você já achou, ó, é a nossa letra A. Por quê? Concessão a última. Mesmo que, embora, ainda, né? Então, eu tenho essa ideia. Sim, sobe o gabaritex. Letra A. Você viu que conhecendo simplesmente aquela parte ali das preposições, o valor semântico, esse bizuzinho ali, já ajudou nessa questão. Já ajudou nessa questão. Claro que teria que ver ali outras situaçõezinhas, mas já ajudou bastante. E é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta, não é? Beleza, vai para a próxima. Enche a nossa tela aí, Brasil. Vamos lá. Olha lá. O cenário de derrocada parece estar em descompasso com os números de vendas. Simone Paulino, da Nós, enxerga um descompasso entre as vendas em alta e a crise. É correto afirmar que, nas duas ocorrências, a preposição indica modo. Para ser modo, tem que responder a perguntinha do como. O cenário de derrocada parece estar em descompasso. Parece estar como? Em descompasso. Enxerga um descompasso entre as vendas em alta. As vendas como? Em alta e a crise. Será que respondeu? Opa, eu acho que já respondeu aqui, professora. Vamos dar uma olhada nos outros. Na primeira indica causa. Não, né? Está em descompasso não é a causa. É o modo. E a segunda modo? Opa, acredito que sim. Na primeira indica modo. Beleza. E na segunda tempo? Em alta é tempo? Não, né? Nas duas ocorrências indica tempo. Nem é negativo. Na primeira indica modo, na segunda indica causa. Também não. A gente vai ter modo nas duas. Em alta não é causa, é o modo. Olha lá, ó. Letra A. Eu tenho o cenário de derrocada parece estar como? Em descompasso. Entre as vendas em alta e a crise. Entre as vendas como? Em alta, que estão como, né? Que estão em alta. E a crise. Então, a alternativa correta aqui, ó. Nossa letra A. Tranquilex também, né? Ó, de boa, tem umas que são mais tranquilas, tem outras que são mais chatinhas, mas você percebeu que com relação às preposições, a gente não vai ter questão exatamente sobre valor de preposição, não dá. Ela precisa do quê? De contexto. Para ter contexto, eu tenho que atrelar outros conhecimentos, por isso que a gente fala aqui de locução adverbial, porque introduz muita locução adverbial, adjunta nominal, então a gente tem muitas funções aqui da preposição, ok? E vamos lá para a nossa próxima questão. Abre a tela. Você tem aí, ó. Em língua portuguesa, algumas preposições unem-se com outras palavras, formando um só vocábulo a partir de mecanismos de combinação ou de contração. Beleza. Assinale a alternativa em que o mecanismo empregado tenha sido de combinação. O de combinação é aquele em que não há perda de fonema. Ou aqui, neste caso, grafema também. Nem de fonema, nem de grafema. Então, eu tenho combinação. Ao, da, na, num neles. Eita! Meu Deus, só vou abrir aqui. Não tem nem como dizer, né, gente? Ao, a mais o, certo? Da, de mais a. Na, em mais a. Num, em mais um. E neles, em mais eles.
Quem é que perdeu aqui? Todos esses aqui perderam coisas. Quem não perdeu? Letra A não perdeu nada. Ao é combinação. O resto é tudo contração. Olha lá o gabaritex. Olha lá. Letra A, tá certo? Então, o único que não perdeu nada é esse daqui. Beleza. Agora, cuidado porque aqui tá fácil, né? Mas a gente tem que enxergar essas coisas. O num é uma coisa que quase ninguém enxerga, hein? É em mais um. Cuidado. O neles, em mais eles. Cuidado aí também, beleza? Preste muita atenção. E vamos aqui para essa próxima questão. Vamos abrir a telinha para você enxergar. Vamos lá? Em e mais 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média ante as 22 sem filhos com a mesma, as 22%, né, sem filhos com a mesma opinião. A expressão grifada é sinônimo de ante as, a ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sob, sobre, trás. Então, ó, ante, tá aqui a preposição. Isso aqui é o artigo, né? Não dá para ser preposição. O que a gente vai ter? Ante as 22, em frente das 22, diante das 22, adiante das 22 ou em vista das 22. Cuidado. 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média, em frente, diante, adiante ou em vista. Elas veem a sua autoestima abaixo da média diante das 22% sem filhos com a mesma opinião. Então, veja que a única que faz sentido aqui para o contexto é essa, diante das, que é daquelas, né? Esse das aqui é a minha preposição acompanhada aí do meu pronome demonstrativo. Diante daquelas, olha lá o gabaritex, diante daquelas que têm autoestima abaixo da média. Então, eu tenho 22% que tem uma opinião e 12% que tem outra ideia, beleza? Isso aqui é uma substituição, tá relacionada só a essa questão, esse efeito de sentido. Então, preste muita atenção aí, beleza? Preste muita atenção, que tem mais coisas aí para rolar. Claro que você tem que prestar muita atenção com relação, principalmente à parte que vai envolver sintaxe. Combinado? Fechou aqui, a gente daqui a pouquinho já volta.